Fala, massa atleticana! Hoje a gente está aqui com mais um bate-papo, mais uma entrevista com o José Gustavo Félix. A gente vai falar de futebol e de categorias de base. Ele que, além de jornalista, é especialista nesse assunto, acompanha a base, jogadores jovens de perto, sabe falar um pouco desse processo e vai agregar muito para a gente no que diz respeito a esses jovens talentos do futebol brasileiro aí. Seja bem-vindo, José. Seja bem-vindo, Fred. Opa, dá a palavra para o convidado. Opa, valeu, Vitor. E aí, pelas boas-vindas. Até para passar a bola pro José aí, cara, fica à vontade para se apresentar melhor, para falar um pouquinho sobre a sua trajetória e, inclusive, explicar um pouquinho para o torcedor, né, de onde surgiu esse desejo, essa escolha, essa opção que você fez na sua carreira de se aproximar desse assunto e de se aprofundar nisso. Entendi, não, vamos lá. Abraço aí, valeu pelo convite. Abraço aí pro Vitor e pro Fred aí. Queria dizer que, pô, é muito bom estar aqui para falar disso, porque eu sempre falo que todo mundo gosta de futebol, a gente gosta muito de futebol e base é futebol do mesmo jeito, entendeu? Então eu acho que a gente tem que despertar nas pessoas o interesse em acompanhar a base, porque eu, assim como várias pessoas, tipo assim, antes eu não assistia tanto, e eu acho que eu não assistia tanto pelo mesmo motivo que a grande maioria das pessoas tem, é que é muito ruim você ligar para assistir um jogo e você não conhecer ninguém que está em campo, entendeu? Assim como se você ligar lá, sei lá, o campeonato australiano, com todo respeito ao campeonato australiano, mas algum campeonato assim que você não assiste, você não vê muita graça, porque não tem nada que chame tua atenção assim de início, e aí não retém tua atenção, então você não assiste. Mas eu acho que quanto mais a gente conseguir despertar o interesse aí na galera para pelo menos acompanhar, tipo, não precisa assistir os jogos, até porque os horários são muito ruins, né? Tem muito jogo de base que é quarta-feira, 3 da tarde. Então não tem como a galera assistir, mas assim, vê quem fez os gols, vê os melhores momentos, dá uma lida ali, vê o que aconteceu, que aí você vai estar ajudando o teu clube, porque assim, quando um jogador do teu clube, falando, por exemplo, um jogador da base do Galo subir, e você tiver um conhecimento mínimo sobre ele, você vai saber, vão ser duas situações, você tem duas opções, por exemplo, pode ser um jogador que não é um destaque assim muito grande, então ele vai subir mais para compor elenco mesmo. Então você já alinha sua expectativa em relação a ele, entendeu? Você já vai ter um pouco mais de calma com ele. E tem outros que são jogadores fora de série, que quando ele subir, você pode, né, criar uma expectativa maior sobre ele. E assim, você também tem que ter paciência. Pô, esse aqui ele é bom, então vamos ter paciência com ele. Ah, não, esse aqui ele é mediano, então é isso, o que ele pode apresentar é isso mesmo, ele só vai compor elenco. Mas para me apresentar melhor, enfim, tenho 26 anos, eu moro aqui no interior de São Paulo, moro em Jundiaí, cidade do Paulista de Jundiaí, né, onde o Vitor e o Hever jogaram, né, na Copa do Brasil de 2005. Mas eu sou de Brasília, eu vim morar aqui no começo do ano passado, me formei em jornalismo em 2018. E, enfim, essa questão aí de me aproximar da base, foram vários motivos, né? Mas para resumir, assim, para falar, acho que os dois maiores. Primeiro foi que não tem como não ser a Copinha, né? Copinha é um negócio, é um campeonato à parte, assim, é um campeonato que muita gente, tipo, que não assiste tanto o campeonato de base, mas tem uma familiaridade com a Copinha, né? Por ser em janeiro, um período que muita gente está de férias, muita gente está com saudade de ver futebol. E é meio que o que tem ali, fora o glamour da Copa. Glamour não, tipo, a tradição, assim, né? Enfim, aqueles apelidos engraçados, tipo, tem muitos atrativos, assim, né? Fora os tantos de craque que já jogou. Então, tem um primo meu que, enfim, ele tentou ser jogador e tal, é fanático de futebol. E às vezes eu viajava com ele em janeiro e ele ficava querendo ver os gols da Copinha, né? E eu não assistia, assim, não sabia direito o que era, porque eu era pequeno. Aí, às vezes a gente assistia ali no jogo aberto, ali, vamos ver aqui os gols da Copinha. E eu fui, né, me familiarizando um pouco. E o tempo foi passando, comecei a gostar um pouco mais e tal. Comecei a assistir, enfim, jogos mais de seleção brasileira, enfim, aqueles jogos ali que passam na TV. Só que o fato de eu ter me mudado para cá, né, para Jundiaí, colaborou muito, porque eu vim para cá e eu vim aqui sem ter um emprego, assim, sem trabalhar para nenhum jornal específico. Então eu tenho, né, que me virar, por exemplo, para conseguir credenciamento. E aí, jogo de base é muito mais fácil conseguir credenciamento. Você consegue
Você não precisa, assim, você consegue. Se você pedir o credenciamento, você consegue. Você não precisa depender de, enfim, você não precisa trabalhar na Globo, nem na Band, nem, enfim. Você consegue se credenciar. É muito mais fácil. Os jogos é de graça, né? Não tem, os ingressos não são cobrados na maioria das vezes. Então você pode simplesmente assistir, né? E isso me aproximou também. É difícil conseguir credenciamentos para jogo profissional, não é tão fácil, né? A demanda é grande. E aí eu comecei a ver que tem muito público, sabe? Futebol de base. Pô, tem muita gente querendo notícia, tem muito jogo sem transmissão. Então, assim, os jogadores, né, querem atenção. Os jogadores, tem muito jogador bom que o jogo dele não foi transmitido. Então, pô, às vezes o moleque fez um golaço e ninguém vai ver, pô. Entendeu? Até, por exemplo, Uhum. vai falar do Zep aí. Esses dias ele fez um gol do meio de campo e o jogo passou na televisão. Mas e se não tivesse transmissão? Ô, Zé Gustavo, em cima dessa questão que você disse das pessoas terem essa dificuldade de acompanhar os horários dos jogos e tudo, você acha que talvez que seria talvez uma saída boa para a base, e também não sei por que os clubes não fazem isso, seria colocar, por exemplo, o jogo da molecada, pelo menos talvez o sub-20, uma preliminar de grandes jogos, e esses garotos já começaram, já ia começar a ter o contato com a torcida, né? A torcida já tem um contato maior com eles, já começar a conhecer a garotada mais de perto. Você acha que talvez essa seria uma boa alternativa aí? Não, com certeza. Com certeza. Eu acho que isso tinha que ser feito, né? Antigamente isso era feito e, que nem você falou, pô, o do Sub-20 dá para fazer isso, principalmente em campeonato estadual, né? Que são jogos ali que não tem a logística, é mais fácil. Mas, pô, esses dias até no Twitter lá, um torcedor do Corinthians lá sugeriu isso e acabou que não fizeram. Mas, enfim, eu acho que sim, com certeza. Eu não sei por que que não fazem isso. Isso é uma coisa que a gente poderia questionar aí para as pessoas dos clubes, né? As pessoas Uhum. que poderiam tomar esse tipo de decisão. Acho que até Eu tenho. agora, com essa tendência dos clubes brasileiros aderirem ao gramado sintético, principalmente aos Ajuda. clubes que têm a própria arena, no caso, por exemplo, você tem aí o Atlético Paranaense, o Botafogo, o próprio Galo agora que já pensa no sintético para a próxima temporada, acho que daria normalmente ali para operar num estádio ali, fazer o jogo da base antes e o profissional depois, né? Acho que é um atrativo para os dois. Acho que é um atrativo bacana Bom para o para todo mundo. torcedor, tanto para atrair o torcedor para o estádio, porque a nível de experiência ele vai ter algo a mais ali, ele vai ter uma experiência maior, e a nível também de dar mais visibilidade, né? Quando um clube, imagino eu, né? E até pergunto para você, que acho que quanto mais visibilidade esses garotos da base tiverem, também é bom para o clube, né? Então, sobre essa questão da visibilidade, eu concordo que quanto mais visibilidade, melhor. Mas, ao mesmo tempo, acompanhando agora muito de perto, que nem eu estou acompanhando aí desde abril do ano passado, mais ou menos, que eu estou acompanhando, assim, que é o que eu falei, assim, por exemplo, tem um jogo de profissional passando, eu não assisto para assistir um jogo de base, né? Tipo, isso eu nunca tinha feito na minha vida. Mas eu vejo que, pô, os jogadores, eles são vistos, sabe? Mesmo essa, tipo assim, eu acho que essa questão de não ter transmissão, eu acho que isso complica para a torcida, porque em questão assim de expor os jogadores, né, os ativos dos clubes, eu acho que isso não faz tanta falta porque assim, hoje em dia é muito fácil assim, por exemplo, os clubes eles investem muito dinheiro em olheiros, né, hoje em dia a gente fala captadores, né, observador técnico, que é um nome mais chique, mas é o olheiro, é o popular olheiro. Tipo, eles se deslocam, eles vão nos jogos, eles já chegam no jogo sabendo, né, quem eles, teoricamente, eles vão ter um olhar mais direcionado. E até os clubes europeus, assim, uma coisa que eu digo, assim, o Shakhtar, ele conhece a base, os nossos times de base melhor que muito time brasileiro, eu acho. Porque, assim, eles assistem, eles dão um jeito de assistir e vários clubes de fora têm olheiro aqui, sabe? Por exemplo, o Liverpool tem um scout brasileiro, o Norwich tem, um monte de time aí tem, eu não vou saber falar, assim, vários, o Arsenal tem, o Chelsea tem. Então, assim, os times estão vendo. E a maioria, e assim, os nossos jogadores, eles são vistos pelos europeus, né? Os bons. Então, quem quer ver são os europeus, porque enfim, assim, os nossos jogadores dos times de Série A, né?
dos clubes gigantes, né? Mas, enfim, eu acho que essa questão não faz tanta falta assim, não, porque hoje em dia com a internet, ainda mais, enfim, o YouTube é muito fácil, tipo, os caras mandam para eles, assim, todo jogo é filmado, né? O analista de desempenho do clube, ele filma, e aí ele manda, pô, me manda o vídeo aí e tal, e, enfim, eles falam entre si e eles mandam os vídeos, mas a questão é para a torcida mesmo, né? Perfeito, perfeito. Até passando aqui para uma segunda pergunta, muito torcedor olha para o clube brasileiro assim e fala: Poxa, meu time não tem revelado jogadores, né? E aí, naquele senso comum, alguns torcedores apontam: é por conta de problema X, por isso que não revela, é por conta de problema Y. Aí alguns falam que é formação, outros falam que é transição, aí outros falam que é porque o treinador que está comandando ali a equipe profissional não gosta da base, e fica cada um chutando para um lado diferente. Mas, assim, falando especificamente desses processos, o que você acha que é mais determinante assim para um garoto subir da base e ser aproveitado no profissional? Eu acho que essa parte da transição é uma das partes mais difíceis. É um momento assim que você tem que ter muita sensibilidade, né? Da hora. É aquela famosa pergunta: mas ele tá pronto? Aí você pode responder: mas a gente só vai saber se ele tá pronto se ele jogar. Mas a gente não tá no dia a dia, então essa questão da transição é muito complicada. Mas para ter uma transição mais fácil, eu acho que o treinador ele tem um papel fundamental, assim, tipo uma parcela muito grande. Eu acho que a gente pode até falar, né, dar exemplos. Acho que, por exemplo, um dos que faz isso melhor hoje, se não for o melhor, é o Dorival. Porque para você usar um jovem, você tem que saber. É aquele tipo de coisa assim. Para você fazer, você tem que saber fazer. Porque tem alguns detalhes que você tem que saber e você tem que querer. Porque assim, tem aquela questão da confiança e da hora certa, né? Tem muita gente que fala isso. Pô, mas o time tava perdendo, jogando mal. Tinha o atleta da base no banco e não colocou. Por quê? Aí o outro fala, pô, mas não era hora de colocar. Aí o outro fala, não, mas, pô, vai ser hora quando e tal. Eu acho que essa questão da transição é fundamental e o treinador ele tem o papel de dar confiança para o jogador e de colocar ele num contexto bom, né? Porque tem muito jogador de base que tem outra coisa que a gente vê muito torcedor reclamando é assim, pô, nosso time estava jogando em casa, ganhando contra um adversário teoricamente fraco, aí não botou. Aí no jogo seguinte, fora de casa, perdendo, aí botou. Aí é difícil, né? E também aqueles, botou com 43 minutos do segundo tempo. Resolve aí. Aí também, tipo assim, é normal se ele não fizer nada. E outra coisa que pesa muito nisso é a questão maturacional física também, né? Enfim, a gente tem que esperar, né? Assim, tem que avaliar caso a caso. E outra coisa também que pega muito é ficar comparando, sabe? Porque não adianta ficar comparando tanto, porque tem muita gente que fala, pô, no meu clube aqui, o meu destaque aqui da base, ele não entra. Aí você olha no outro clube, ele entra. Mas isso é uma questão, tipo, não dá para ficar comparando, sabe? Porque às vezes o outro, ele tá mais pronto fisicamente. Então ele subiu por isso. Enfim, são várias questões, mas eu acho que essa parte da transição é difícil, tem que ser bem feita, tem que ser bem cuidado, né? Tem aqueles casos também do jogador da base que sobe para o profissional, aí ele fica no banco, aí ele não desce, então ele não joga nem um, nem outro, ele não evolui, e aí enfim, daí vira um desastre. Também tem vários, né, que aconteceram, vários casos em que isso aconteceu. Então, acho que o treinador ele tem papel fundamental de dar confiança e de colocar, enfim, na hora boa também, né? Não colocar, vai jogar fora de casa com o time reserva. Aí põe o jogador. Aí ele não joga bem e aí, enfim, tem que ter paciência. E até os que são bons, eles vão ter fases ruins, né? Então, enfim, é um papo longo, mas eu acho que é por aí. Isso até explica um pouco ontem no pós-jogo na coletiva do Filipão. Ele foi perguntado sobre o destaque da base do Atlético, né, do ISEP, e ele falou um pouco, ele falou assim, primeiro, ele tem que jogar o sub-20, ele me provar que ele tem condições de estar no profissional, né? Filipão foi meio seco assim na resposta dele, mas é mais ou menos isso daí, né? Porque ele tá ali no dia a dia. O Isaac, por exemplo, ele faz treinamentos com profissional.
pô, não é possível que um treinador igual o Filipão não sabe detectar alguma questão. Se ele falou isso, é porque ele tem um porquê e ele falou isso, né? Às vezes é questão física, o cara ainda não tem a questão física, a velocidade do profissional, então ele tem que passar ali no sub-20, fazer algum jogo, né? Fazer um não, né? Mas fazer às vezes um campeonato bom no sub-20, então aí ele já Sim. cria mais, né, experiência ali, mais questão física e tudo, para aí sim ele ir pro profissional e não acontecer isso que você falou. O cara sobe, aí ele não fica nem no profissional e ele não volta para a base, aí com o tempo o cara se perde, né? O jogador vai se perder nisso daí. Só um comentário em relação a isso, não sei se vocês querem ir para outro assunto, mas essa questão do sub-20 é uma transição muito complicada também. Isso é uma coisa que eu fui pegando, enfim, fui aprendendo também com o tempo, porque eu comecei a acompanhar a base e eu também estou num período de aprender as coisas com, né, esses detalhes, porque, por exemplo, tem muito jogador que o que acontece? Ah, no sub-11 ele é um fenômeno, sub-13 ele é um fenômeno, aí chega no sub-15 ele não joga nada. Ah, no sub-15 ele é um fenômeno, chega no sub-17 não joga nada. No sub-17 ele é um fenômeno, aí vai pro sub-20 e aí não consegue, por causa dessa questão física. Porque quanto maior você vai subindo de categoria, o sarrafo, né, na parte física vai aumentando. Então você vai jogando contra jogadores mais altos, mais rápidos, mais fortes. E aí vai ficando mais difícil. Então você tem que avaliar muito. É que assim, os fora de série, né, os jogadores muito, muito bons, por exemplo, enfim, Neymar da vida, nesse nível, assim, ou nem não Uhum. precisa nem ir tão longe, mas, por exemplo, tem vários que pulam o sub-20, né? Tipo assim, ele tá ali no sub-17 voando e tal, 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 aí sobe pro sub-20, joga um pouquinho e já pula direto. Isso acontece, mas é um O pouco Rodrigo arriscado. dos Santos, aí. O Rodrigo que foi do Santos, tá no Real, foi esse É, caso, né? Ele então, exato. subiu. São aqueles É. que sobem com 16 para 17. Então, tem isso também. Então, assim, é caso a caso, pô. É uma questão, assim, de muita sensibilidade. E essa transição, principalmente do sub-17 para o sub-20, é muito difícil, porque tem um grande detalhe aí, que é o seguinte. Aqui no Brasil, a gente não tem campeonato, os campeonatos tradicionais, por exemplo, Campeonato Mineiro ou Campeonato Brasileiro, sub-18 ou sub-19. Então, quando ele está no sub-17, por exemplo, esse ano, os atletas do sub-17 são os nascidos em 2006. Aí, ano que vem, eles vão para o sub-20. Aí, eles vão competir contra os 2005 e os 2004. Então, é normal que os 2004 joguem mais, porque são 2 anos mais velhos, faz muita diferença. Então, os que conseguem subir do 17 para o 20 e jogar de cara são pouquíssimos. Então, o é Uhum. normal ele vai seguir na filinha ali. Por exemplo, você pega um time sub-20, tem vários hoje em dia, né? Hoje. Tem vários 2003. Aí tem um pouquinho, alguns 2004, alguns 2005 ainda menos, e um outro 2006. E a filinha vai subindo. Então, isso é uma questão que você tem que olhar muito também, porque quem acompanha a base, eu fui pegando isso também. Hoje em dia, eu tenho isso muito claro. Assim, você não olha um jogador por quantos anos ele tem. Por exemplo, ele tem 20, tem 18. Você olha pelo ano de nascimento, porque, por exemplo, ele pode ter 19, mas ele vai fazer 20 esse ano ou no ano que vem. Isso aí muda muito. Porque se ele vai fazer esse ano, então ele já está nas últimas. Ou ele tem que se decidir, vai subir, vai ser emprestado e tal. E ele já tem uma pressão muito forte em cima dele, né? O próprio jogador já fica com isso na cabeça. Pô, tô com 19 anos, tô no meu último ano e ainda não subi. Pô, será que eu vou dar certo e tal? Aí um outro que tem, sei lá, 18, ele fica, pô, tem mais, se qualquer coisa tem mais 2 anos aqui para me desenvolver, tenho mais tempo. Então essa é uma questão que faz muita diferença também. Faz todo sentido. Acho que essa questão da pressão também deve ser, assim, deve ser muito forte, né, para o jogador lidar com isso, porque ele pode simplesmente receber uma oportunidade ou em uma outra semana tá jogando num clube do interior de um estado que ele nem pensou em jogar, enfim, ser emprestado ou simplesmente ter um contrato ali ou ter essa relação com o clube encerrada, né? Então eu acredito que deve ser uma pressão absurda para a cabeça do jogador. Então, É. não, pode falar aí. Se você quiser, eu ia comentar mais uma última coisa sobre isso da pressão, é que assim, essa pressão, essa transição também tem a questão, né, de tipo aumentar o contrato, ficar rico, né, ser conhecido pela torcida, né, porque ele joga no sub-20,
ele pode sair no shopping ali, acho que ele não vai nem ser reconhecido. Mas agora, se ele fizer 2 jogos bons no profissional, ele não sai na rua mais. Então, isso é uma questão assim que muda muito. Então, se ele tem que ter cabeça para não achar que ele é o Pelé e continuar com o pezinho no chão. Cara, Isso é uma coisa que você é o fala. mínimo, né, Vitor e Zé Gustavo? Se a gente for pegar a quantidade de atletas que a gente tem na base e a quantidade que firma num grande clube brasileiro, por exemplo, no profissional, é mínimo, né? Então isso tem que ser muito bem trabalhado com a garotada, assim, porque a grande maioria deles pode até chegar a jogar num profissional, mas vai jogar às vezes em time mediano, em time de interior. Eles não vão chegar a jogar no profissional de um grande clube. É a minoria que consegue isso. Se a gente for pegar o volume de atletas que tem, é a minoria, né? Então você pega, por exemplo, uma categoria de base, fácil, vamos pegar aí um plantel numa base, num sub-20, que tem aí, vamos pegar aí, chutar aí 25 atletas, o Atlético, por exemplo, aproveita, tem lá 2, 3 sendo relacionados, o Corinthians vai ter lá 1, 2 jogando, 2, 3 no banco, e os outros 20, o que vai ser feito nesses 20, né? Ainda Então, ele mais. tem que. Eles... Pode falar, depois eu faço um Não, comentário. era Não, isso eu ia mesmo, falar só que eu o concluir. Sub-20 é uma categoria muito lotada, porque tem essa questão que eu falei, que assim, na verdade não é o Sub-20, né? É o Sub-18 junto com o Sub-19, junto com o Sub-20, que são, nesse caso dessa temporada, os 2003, com os 2004 e com os 2005. Então, e às vezes ainda tem os 2006 que furam a fila, que furam a fila. Uhum. Então, você vê, o elenco sempre fica inchado. E aí, para até, né, fica difícil para o treinador gerenciar, né? Porque ele ainda tem várias outras questões, por exemplo. Tem atleta que ele é titular do sub-20, mas às vezes ele sobe um pouco profissional, só que ele não foi promovido de forma definitiva. Aí ele volta, aí ele toma o lugar do outro. Porque, por exemplo, eu sou titular aqui, eu sou, sei lá, sou zagueiro, eu sou titular do sub-20, e aí eu acho vai ter jogo domingo, na minha cabeça eu vou jogar. Aí chega em cima da hora, eu não jogo por causa do outro que desceu para jogar no meu lugar. Então isso também mexe muito com a cabeça dos jogadores, né? Tipo essa questão de furar a fila, né? E ficar no Uhum. banco para um jogador muito mais novo é algo que mexe muito com a cabeça também, porque é aquela questão que eu falei de quanto tempo você ainda tem na base, né? Por exemplo, se eu tenho, sei lá, 20 anos, eu tô no meu último ano, e eu tô no banco para um de 17, isso mexe com a cabeça, fala tipo, pô, daqui a alguns meses eu não vou mais ter idade de base e ele ainda tem 3 anos para jogar. Por que é ele que tá jogando e não eu? Entendeu? Então Uhum. essa questão mexe muito também com a cabeça dos jogadores. Isso aí aconteceu, isso que você falou aí aconteceu ontem, né? No jogo entre Atlético e Cruzeiro do Sub-20. Desceu jogadores que já estão no profissional do Atlético, o Alisson, né, o Vitor, um deles, que fez gol. Então, teoricamente aconteceu isso que você falou, ele tomou o lugar de alguém que ele desceu, que estava jogando de titular, né? E esse é alguém que teve o lugar roubado, tipo, roubado entre aspas, né? Lógico. Uhum. Sim, com certeza ele não jogou porque o Alisson é melhor, pô. Então, mas será que ele entende isso? Tipo, ele tem, sei lá, 18, tipo, a gente entende, né? Mas e ele, tipo, e o empresário dele? E a família dele? É muita Uhum. gente para você gerenciar, pô. É complicado. Eu imagino. Até uma dúvida que me vem agora também na cabeça, assim, e eu vejo muita gente perguntando também, querendo entender como que funciona, porque a gente vê muito transações entre os clubes. Então, a gente Sim. sempre vê notícia e normalmente chegam muitos jogadores e saem muitos jogadores. Ó, o Atlético chegou um menino sub-15 no Atlético que veio da base do Inter. Ó, chegou um sub-17 que veio da base do Grêmio. E assim, eu fico me perguntando, né? Quais são os critérios e qual é a autonomia que o clube tem? Porque eu fico pensando no seguinte, né? Eu vou explicar de maneira mais chula, assim, para ser mais claro. Se não vale por exemplo, se o Atlético busca um garoto na base do Inter, se o Inter libera esse garoto, por que o Atlético se interessa nele? Saca? Tipo, se não vale para um, por que vale para o outro? E por que existem tantas transações assim entre as bases do Brasil? É uma questão de empresário ou é uma questão de tipo assim, ó, eu não vi valor nesse jogador, mas você viu, tudo bem? Então, é uma ótima pergunta, porque é algo que eu também já me perguntei. E agora eu estou entendendo um pouco melhor como é que isso funciona.
Então, a questão a base é meio que um submundo, assim, né? Tipo, é um mundo à parte, mas ele também tem as suas semelhanças com o profissional, que é exatamente isso que você falou, uma dessas opções que você deu de tipo assim, pô, tem um jogador que ele tá ali no sub-17, por exemplo, que nem você falou, ele tá no sub-17 do Inter, e aí o Galo contrata. Aí pode ser que simplesmente, assim como tem no profissional, ele tava sem espaço lá, e ele, às vezes, precisava de novos ares, e às vezes o Galo precisava de alguém, sei lá, enfim, tem um lateral direito, às vezes queria trazer alguém para disputar a posição, e aí trouxe. Coisa normal do futebol que acontece em qualquer mercado, de qualquer liga do mundo. Mas também tem outras questões que, enfim, que eu já conversei com alguns empresários e que isso também influencia, que, por exemplo, o que, que pode, outras coisas que pode ser. Sei lá, empresário, por exemplo, o empresário tá insatisfeito com a minutagem de jogo dele, ou tem pai às vezes que influencia, e às vezes, por exemplo, o jogador torce para algum tal time, sei lá, por exemplo, o jogador tá na base do Inter, mas ele é galo, tipo, ele, sei lá, aí às vezes ele não tá jogando lá, e aí ele, sei lá, ele quer sair, e aí vê ali as opções, isso acontece também. Ou o Sim. pai mora, sei lá, ele foi captado, ele é de Minas, mas ele foi captado pelo Inter, só que a família dele mora em Minas. E aí ele não tá se adaptando no Inter, aí ele, pô, vou voltar para minha cidade. Aí isso, então tem várias questões, porque essa questão do alojamento, isso pesa muito também. Porque tem muito jogador que simplesmente não se adapta. Assim como num profissional, sei lá, por exemplo, o cara ele é vendido pro futebol, sei lá, da Rússia. Aí tá frio lá, o cara não se adapta. Na base é igual, tipo, às vezes ele, sei lá, ficou num alojamento, sei lá longe lá, sei lá, no time do Nordeste, não pode ver a família ali, né? E aí, às vezes, ele não se adapta. Então, essas questões que tem no profissional do cara não se adaptar no time que ele tá, isso na base é elevado a 1 milhão vezes mais, porque, tipo, imagina, um jogador de 30 anos não consegue se adaptar no lugar, imagina um de 15, imagina um É de um cara 16. que é um cara que tipo assim sai de uma cidade para outra e tinha Sim. amigos, tinha uma vida social Exato, ali, relacionamentos. Então então, assim é uma ruptura, né, na vida da pessoa e para então, uma pessoa tão jovem assimilar tudo, acho que é exato. uma E tem outra coisa também que influencia, que cada clube meio que tem o seu modo de operar. E uma das perguntas assim que todo mundo se faz na base todos os dias e é uma das mais difíceis de responder é essa questão de tipo você jogar para ganhar ou para formar, né? Teoricamente jogar para ganhar significa botar os jogadores mais maturados, né? Por Prontos. exemplo, Uhum. prontos, porque por exemplo, se você faz um time, por exemplo, são 11 titulares, 8 ou 9 ali, estão no último ano da categoria, são tudo jogador alto, forte, muito provavelmente você vai longe. Você pode até não ganhar, mas assim, você vai passando de fase. Ou você prefere botar o jogador que às vezes ele não é esse brucutu, ele é tecnicamente bom, mas ele é magro. E aí tem essa questão. E às vezes, por exemplo, tem time que prefere trabalhar com jogadores mais maturados e tem outro que não. E isso é uma coisa que eu tô ainda aprendendo e observando mais. Mas, por exemplo, para dar um exemplo, o Bragantino. Dificilmente você vê o Bragantino indo longe nos campeonatos. Por exemplo, agora, o Campeonato Brasileiro Sub-20 não passou de fase, Sub-17 também não passou, inclusive tomou uma goleada do Galo, inclusive. Mas eu olho o jogo do Bragantino, justamente, tem muito jogador, às vezes, mais novo, e muito jogador que ainda não está maturado, e para mim é claramente um clube que não se importa em botar um jogador que não é maturado. E também tem essa questão da direção ter paciência, né? Tipo, não vai demitir o treinador porque ele não classificou. E também não tem muita pressão de torcida, né? Então, por exemplo, às Uhum. vezes você pega time verdade. grande, tipo assim, por exemplo, o Galo. Tem torcedor que não acompanha a base, os cornetas, né? Tem corneta em todo time. Aí olha lá, pô, esse sub-20 é um lixo. Esse sub-20 não ganha nada. Não sei quem. Então, às vezes ele não sabe que o sub-20, por exemplo, a categoria é o ano ali de 2003, mas às vezes está com o time só com o jogador 2005. E ele não ganhou, mas não é porque o time é ruim. É porque tem jogadores que estão, enfim, foram jogadores, basicamente, vamos botar assim, de 18 anos contra jogadores de 20. E aí isso fez a diferença. Então tem essas questões também que quem não acompanha tanto, às vezes não fica sabendo. Ou às vezes, sei lá, o time ficou desfalcado porque o outro subiu
e aí, enfim, perdeu e tal. Foi interessante vocês comentarem essas questões de transação entre os clubes na base, que aí tem uma outra questão que é um pouquinho diferente sobre isso. Existe, vamos falar assim, um acordo de compadre aí, né, entre os clubes. Vamos dar um exemplo. A torcida pergunta muito aqui no Galo, o Zé Gustavo, sobre o ISEP, que ele tem uma multa para o mercado interno que a torcida entende que é baixa, né? Que Sim. acho que é 24 milhões, alguma coisa assim. Aí Isso mesmo. todo mundo fica com medo, no sentido de quê? De acontecer igual foi com o Vitor Roque, que o Sim. Atlético Paranaense foi lá e pegou ele do Cruzeiro. Só que existe um acordo entre os clubes, assim, não é nada assinado e tudo, um acordo de cavalheiro entre eles, né? Que nem você pode, se a gente for pegar historicamente, não existe transação com esses valores entre jogadores de base nos clubes. Um clube chegar e tirar um cara do Flamengo, do Atlético, do Inter, do que for, dentro do mercado interno, nesses valores, 24 milhões, 15 milhões, 26 milhões. Porque você imagina como que seria o mercado de salário desses atletas dentro dos clubes. Surgiu uma joia, o clube ia ter que colocar o salário do cara lá em cima para a multa dele ser altíssima. Os clubes não iam aguentar fazer isso, né? Com todo jogador que você vê que pode estourar. Então, no caso do Vitor Roque, por exemplo, foi por quê? Porque como ele já estava atuando no profissional do Cruzeiro, o Atlético Paranaense aí sim poderia usar sobre isso. O Cruzeiro não estava naquela transição ali do Ronaldo pegando o clube, eles bobearam, não conseguiram renovar com o cara e aumentar essa multa dele antes. O Atlético Paranaense, aproveitando disso, foi lá e pegou o cara. Então, por exemplo, provavelmente, até não é provavelmente não, certo, é que o Atlético com certeza vai sentar com o ISEP, por exemplo, antes dele já começar a ter uma sequência no profissional, para exatamente aumentar esse salário dele, para aumentar a multa dele. Então, isso acontece muito nos clubes também, de que um jogador foi ali, estourou, tá voando no sub-20, e o clube começa a ter dificuldade de renovar com esse atleta, aumentar o salário dele como empresário dele. O cara começa a fazer jogo duro, porque esse empresário dele, às vezes, tem proposta de outros clubes com salário muito melhor, o cara vai poder, já tá com garantia que vai jogar no profissional direto e tudo. Aí o que o clube faz? Pô, então tá, mas você não vai renovar também, eu não posso colocar ele para jogar no profissional, porque eu vou perder o atleta. Né? Então, é uma sinuca de bico, assim, é meio complexo o negócio, assim. E isso acontece muito, do jogador chegar ali, já para ir pro profissional, aí o clube senta com o empresário, aí começa, né, essa questão, quem sabe, aí, burocrática e tal, o empresário joga de lá, o outro joga de cá, e às vezes dificulta isso para os atletas, né? Porque nenhum clube vai querer jogar a sua joia num profissional sem ter essa segurança, né? Ninguém vai querer fazer isso, né? Tem um exemplo do Atlético Paranaense aí com o Vitor Roque, né? Que eles aproveitaram e levaram o cara, né? Sim, sim. Os clubes eles renovam. Sempre vão, tipo, você vê muito, tem muita notícia assim, de renovação. Ainda na base. Às vezes não é nem por um contrato, por exemplo, tem contrato até 2025, vai renovar 2026, 2027, justamente para se precaver dessas situações aí. Perfeito. Assim, aproveitar que a gente está falando de outros clubes, citando e tal, perguntar para você se você pode citar alguns cases de sucesso, assim, times que a gente pode apontar como, poxa, faz um bom trabalho, são referências nesse sentido, tem critério, né? Uma das coisas que eu mais cobro eu acho que não tem uma única maneira correta de fazer as coisas. Eu acredito que podem existir métodos diferentes, mas é importante você ter um critério para não sair fazendo as coisas de qualquer maneira e depender dos profissionais que estão atuando no clube naquele exato momento. Senão um profissional sai e aí você perde todo o padrão, você perde a organização do processo, você perde o resultado com isso também. Mas assim, falando de processo, de critério, de transição, tem alguns times assim que você pode citar como um modelo, assim, como um case de sucesso? Então, acho que tem vários, pô. Tem vários, vários. Mas, assim, acho que de início, não tem como não falar, né? Palmeiras, que hoje, se não for a melhor base do Brasil, é top 3 até top 2. Difícil falar outra melhor hoje em dia, que tem mais, enfim, que tem, por exemplo, eles estão bem em todas as categorias. Eles têm essa questão do processo de,
por exemplo, o treinador do Sub-20 saiu, que era o Paulo Vitor. Aí quem assumiu? O auxiliar dele. Você pega o time que ganhou a Copa em 2022 e aí você olha o que ganhou em 2023, os que ganharam esse ano eram banco ano passado. Então eles foram para a Copa em 2022, ficaram ali no banco, né, participaram do título e tal, aí chegaram em 2023 na condição de protagonista. E, enfim, eu acho que o Palmeiras é um exemplar de como fazer assim. E enfim, a chave para você ser um case de sucesso, até isso que eu vou falar, foi até o treinador, esse treinador que era do Sub-20 do Palmeiras, que era o Paulo Vitor. Ele já saiu, né? Ele tá no México agora. Mas ele falou que, assim, basicamente, lógico, basicamente, né? São duas coisas. Você tem uma captação boa, que é uma boa rede de olheiros, né? E o Palmeiras tem uma captação muito agressiva, não só, né? Tipo, o Flamengo tem também no sentido agressivo, no sentido de, tipo, achou um jogador, ele é bom, traz. Tipo, mas tem que fazer, mas tem que dar emprego pro pai dele, dá emprego pro pai dele. Mas tem que, sabe, não pode alojar, tem que alugar um lugar para ele morar. Aluga, sabe? Tipo, é quanto? É tanto? Paga. Então, assim, é uma captação muito agressiva e, tipo assim, eles mapeiam vários campeonatos e eles têm bons treinadores, né? Que foi o que o Paulo Vitor falou. Então, é um bom trabalho de campo e uma boa captação, ou seja, trazer jogadores talentosos e fazer com que eles evoluam já dentro do clube, né? Então, acho que a chave são esses dois pontos. E além do Palmeiras, dá para falar vários outros, né? Tipo, além do Flamengo também, o São Paulo, né? Que é Cotia, que é um CT de uma estrutura. Eu nunca fui lá, mas assim, todo mundo fala que é absurdo. E se você botar no Google aí, se você ver as fotos, se você der uma olhada nas fotos, você vê que realmente é um negócio que é diferente mesmo. E Xerém também do Fluminense, né? O tanto de jogador que esses clubes sobem é impressionante. Então, você vê até nos times profissionais deles, né? O tanto de jogador da base que tem, que, enfim, que é vendido. E eu acho que o Brasil, assim, como um todo, tem muito jogador. Todo clube tem jogador bom, isso é fato. Todos mesmo, assim, todos. E eu acho que para você ser um case de sucesso, você tem que, né, ter essa questão da transição boa, a captação boa e ter treinador bom, porque senão não adianta, né? Não adianta, igual no profissional, não adianta você ter um elenco bom com um treinador que não sabe usar. Então, enfim, eu acho que esses são os principais, mas você pode falar Atlético Paranaense também, que tem um CT absurdo também. O Galo tem estrutura boa também, tá com o Damiani agora, que é um cara bom, né? Que é o gerente. O Vasco também, absurdo, tanto de jogador que o Vasco revela. Mas de início, assim, acho que esses são os melhores. Os outros, né? Tem gente boa também, tem bons trabalhos, mas difícil fazer um top 3 ali, um top 5 sem colocar esse. Acabou que eu nem falei do Santos, né? O Santos também, a questão do Santos, eu acho que essa questão de que os jogadores, a torcida, ela é mais paciente com os jogadores que sobem, né? Isso é um fato, não toda a torcida, claro, né? Existe um carinho, né, ali É, uma sintonia, um carinho, um relacionamento entre Santista e os jogadores da base do Santos, que é uma coisa muito deles, assim. Exato. Só que o Santos ele fica atrás desses outros em termos de estrutura e de grana também, né? Enfim, em termos de grana, todos Palmeiras e Flamengo estão bem na frente, assim, nessa questão de bancar mesmo, de tipo, eu quero que um observador meu vá pro Acre, vai, paga e ele vai, sei lá, achei um jogador bom aqui, mas estão pedindo muito, mas ele é muito bom. E também eles têm uma rede de contatos muito boa também, né? O coordenador da base do Palmeiras, que é o João Paulo Sampaio, que para mim é um fenômeno. Esse cara é surreal o que esse cara faz. Ele tem uma rede de contatos muito absurda e ele é baiano, então ele tem muito contato no Nordeste, né? Então, assim, por exemplo, o Danilo, que foi vendido pro Nottingham, ele estava na Série B do Campeonato Baiano e foi um contato do João Paulo Sampaio que mandou para ele falar: tem um menino bom aqui. O Luiz Guilherme também, tem um menino bom aqui, vou mandar aí para você dar uma olhada. Aí ele fala: manda, entendeu? O Hendrick chegou para ele também, um vídeo no WhatsApp chegou para ele. Então, tipo, ele assim, ele tem os contatos nos lugares que estão falando com ele: o que tem? Tem esse, tem aquele. Então, essa questão da rede de contatos também é importante. Você acha, o Zé Gustavo, agora, esses clubes que estão virando SAF, daqui a alguns anos, eles já vão começar a sobressair no sentido de que um clube que é associativo,
de 3 em 3 anos, você vai ter eleição e vai trocar um presidente do clube. Esse cara que vai entrar, se não der sequência no que está lá, provavelmente ele vai chegar para colocar as pessoas de confiança dele. E ele quebra um trabalho que está sendo feito às vezes na base, até mesmo no profissional também. Então, eu vejo que é muito importante você conseguir dar essa sequência. Então, você vê, o próprio Palmeiras, né? É um trabalho que não tem essa quebra, ele tem uma sequência. E no Atlético, por exemplo, né? Vamos dar o exemplo do Galo, que a gente está aqui. Ele teve quebra de trabalhos frequentes. Entra um, sai outro, entra um, sai outro. Sai um presidente, aí troca o gerente da base. Entra outro presidente, troca o gerente da base. Você acha que agora, por exemplo, essa questão da SAF, você dá essa sequência, esses clubes que estão virando SAF daqui 2, 3 anos já vão começar a ver esse resultado de parar de quebrar esse trabalho? Então, eu acho fundamental dar sequência nesse trabalho se os profissionais forem bons, né? Porque, que nem Aham. eu falei, por exemplo, do João Paulo, que você até falou, né? Que realmente você vê que está seguindo o processo, ele está lá desde 2015. Uhum. Então, você vê, não por acaso foi quando o Palmeiras começou a revelar jogadores. Então, sim, eu acho que se. É que essa questão da SAF, eu acho. Assim, eu acho que basicamente é o seguinte: tem SAF que dá certo, tem SAF que dá errado. E pode ser SAF ou pode não ser. O importante são as pessoas do meio serem competentes e essa questão da continuidade é fundamental, realmente. Não adianta, igual o time que fica trocando de treinador, né? Você vê Uhum. que demora a engrenar, mas às vezes troca de treinador e melhora. Então é uma questão que, assim, basicamente se o profissional for bom, ele tem que ficar. E assim vai Uhum. indo. E realmente, essa questão da ruptura, né? Não ter uma continuidade, com certeza, isso atrapalha muito, porque é isso que a gente estava falando, assim, por exemplo, é, tem um diretor da base fazendo um trabalho bom. Isso está acontecendo muito no São Paulo agora, pro lado negativo, assim. Esses jogadores que estão subindo, por exemplo, o Beraldo está jogando agora. Quando essa gestão que está agora chegou, ele já estava no São Paulo. Então, tipo, tem muitos torcedores do São Paulo que tá reclamando da gestão de Cotia agora, e aí os diretores lá de Cotia, os gerentes, eles chegam e falam, mas a gente está revelando. Mas aí os torcedores falam, não, vocês estão, mas essa galera que vocês estão, entre aspas, revelando, eles já estavam no clube quando vocês chegaram. Aí é mole, né? Uhum. Então tá tendo essa polêmica aí hoje em dia, né? Então, realmente, essa questão da continuidade, ela é importante, e é isso. Cara, eu se eu fosse presidente de um clube, né, o dono de um clube, que agora a gente está falando de SAF e tudo, talvez, eu pensando assim, o meu diretor de base, eu acho que ele tem uma remuneração maior do que o meu diretor do profissional, porque o profissional, se você tem uma baita equipe de scout, pô, você já tem os caras prontos no mercado todo, você tem que ficar de olho quanto tá terminando o contrato de um, de outro, quanto que vale, fazer uma troca, enfim. A base, o cara tá ali, cara, ele é o coração do seu clube inteiro, porque se esse cara faz o que está sendo feito no Palmeiras, revelando um atleta todo ano, e o atleta te dando resultado esportivo e financeiro, não tem nada melhor, cara. Ele tá ali na sua casa já, né? Exato, O atleta já tá exato, ali. exato. Então eu tenho que ter o melhor cara do mercado na minha base. O melhor cara do mercado, eu ia gastar tudo que eu tivesse. Assim, eu tenho aqui verba X, é nele, é nesse cara. É esse cara que tem que fazer o negócio acontecer. Então, exato. Uma coisa que eu vejo, né, comentários aí com a galera que acompanha a base, que, enfim, trabalha com isso, scout, empresário, essa galera do meio. Uma coisa que eu também estou muito convencido e que os clubes muitos não fazem e que é meio óbvio, assim, eu acho, é que assim, a base ela serve para você revelar os jogadores que vão compor o seu elenco e os craques você compra, entendeu? Por exemplo, não adianta você comprar um cara para ser seu reserva, sendo que o seu reserva ou seu, sei lá, terceira opção, você pode pegar um da base que não precisa ser craque, entendeu? Por exemplo, no Galo, o Hulk você compra, mas aí você pega um da base ele para ser seu lateral direito reserva, tipo, sei lá, o Rubens, por exemplo. Meu lateral esquerdo, sei lá, tá suspenso ou Uhum. machucado, aí ele vai e entra, ele compõe o elenco. Aí você não faz sentido você contratar jogadores medianos ou de qualidade Uhum. duvidosa ou tipo de
30 a mais, assim, 30, sei lá, 35 anos, E às veterano, assim. vezes, e às vezes tem jogador de 30 anos que ainda é promessa, né? Alguns É. clubes brasileiros fazem investimentos assim. O cara, no futebol Uhum. brasileiro a gente vê de tudo, né? O cara vem de, às vezes, né, tem um jogador que o cara tem 2 temporadas que não tá jogando nada. Aí você pode ver que alguns jogadores eles estão sempre rondando os mesmos times, né? Tem alguns jogadores no Brasil que eles já jogaram em 10, 7, 6, 5 clubes da Série A, né? Porque tem vaga em todos esses times, sempre encontra uma vaga em algum clube da Série A. E aí o cara vai Uhum. para um clube, fica ali uma temporada no banco, aí vai para outro clube, fica ali mais uma temporada no banco. Um jogador que possivelmente ele dá o mesmo retorno técnico que um jogador jovem daria, e ele recebe um salário muito maior, Muito o maior, que pô, é muito maior. o que Cara, o exemplo financeiramente que. o clube acaba sofrendo para poder pagar. Né? Ó, o exemplo que eu sempre dei no Atlético, agora até pouco tempo, era você ter o Arana, lateral esquerdo, aí você tinha o Rubens, que era da base, ok. Aí você tinha o terceiro reserva, o Dodô, que ganhava, tipo, quase 3 vezes o que o Rubens ganhava. Você até Exato. desequilibra isso dentro do elenco. Dentro do elenco você até desequilibra isso. Os caras olham pro outro e falam assim, uai, que isso, eu sou aqui o reserva, né, imediato, o outro que é o terceiro reserva ganha mais do que eu, você desequilibra. Então esse terceiro reserva, é o que o Zé Gustavo falou, tem que ser um cara da base. Então, por exemplo, muito torcedor fica hoje comigo assim, pô, Fred, você acha que o Bernardo tem que voltar pro Atlético, né? O Bernardo que foi da nossa base lá em 2013 e tudo. Cara, se eu pego o elenco do Atlético hoje, os principais jogadores para 2024, a espinha dorsal do clube, você já tem esses craques. É o que o Zé Gustavo falou, pô, você já tem um Hulk, pô, você já tem um Paulinho, que é um cara novo, mas tá aí firme, né? Você tem um Pavon, você tem um Pedrinho, então, esse cara para chegar ali junto com esses caras, para estar ali de reserva desses caras, já para começar a ter oportunidade, é o Alisson da base, é daqui a pouco um Izep, porque senão esses caras nunca vão ter oportunidade, esses caras nunca vão jogar. Se você fica nessa de ficar contratando jogador para ser reserva, terceiro reserva, segundo, você nunca vai ter dar oportunidade para esses caras, você nunca vai revelar jogador, cara. Tem vários casos de jogador, por exemplo, acho que um caso assustadoramente, tipo, esse caso é absurdo, assim. O André do Fluminense, que tá agora, né, fazendo sucesso e tal, vai dar uma grana aí daqui a pouco. Ele ia ser emprestado, acho que era pro CRB, e ele só não foi porque o Hudson se machucou, pô. Então, tipo, imagina, o Hudson se Bizarro. machucou, e aí, olha aí, ó, ele assumiu e tá até hoje. Então, tipo, sabe, tem umas bizarrices assim que não dá para entender, pô. Então, assim, é essa questão de dar oportunidade e de avaliar mesmo, assim, pô, vale a pena trazer um cara de mais de 30 anos ganhando, sei lá, 300, 400 mil, ou pelo menos dar oportunidade para quem tá aqui, entendeu? Então Uhum. isso acontece direto, pô. Tipo, esse do André é um dos mais absurdos, mas com certeza tem vários outros, é que eu não lembro agora. Mas É. esse é absurdo. Você tinha até citado também a paciência do torcedor do Santos com a base, né? Você pega, por exemplo, em outros clubes do Brasil, você tem um jogador renomado e aí ele não consegue performar bem, mas ele carrega um nome. Pô, o cara lá no ano tal foi campeão da Copa do Brasil, lá no ano tal o cara foi artilheiro do Brasileirão, mas o cara não consegue performar mais, mas ele tem um nome, ele tem ali uma fama. E aí, às vezes, o torcedor tem mais paciência com esse cara, o cara entra. Aí esse jogador que é Direto. famoso dá 3 passes errados, perde 2 gols. Não, beleza, o cara tem potencial, joga muito, comeu a bola no outro time. Se um jogador da base às vezes entra, o cara dá 2 passes errados, perdeu uma bola, ou às vezes entrou nervoso ali porque entrou aos 40 do Pressa. segundo tempo, o time perdendo o jogo dentro de casa, perdeu um gol, parece que o torcedor fica com o lance do gol perdido na cabeça o resto da vida e não consegue Exato. mais abraçar aquele jogador. Não, isso é complicado. Eu vejo muito palmeirense falando isso agora, né? Também eu moro aqui, então eu tô mais próximo desses times. Com o Endrick, né? Por exemplo, o Endrick, pô, não tava conseguindo fazer gol e tal, ficou vários jogos sem fazer gol. Aí o Rony perdendo um monte de gol. E aí, tipo, ninguém. Mas também é porque ele é ídolo do clube, né? Então isso é uma questão muito complicada. Quando o cara é ídolo, é mais difícil ainda, né? É, Porque não é difícil, pô. Não tem muito o que fazer assim, tipo. Por exemplo, tem muito palmeirense que ama o Rony, pô. Os caras não conseguem criticar ele, não conseguem. E outros, né, já tem mais essa questão de, pô, ele tá mal? Tá, critica. Mas aí o outro da base também pode já estar mal, você pode até criticar ele também, mas você tem que olhar um pouco, né? Você não pode diferenciar tanto. Então, essa questão, quando o cara ele é ídolo, aí não tem muito o que fazer, assim.
é difícil, pô. É uma sinuca de bico também, né? A gente E passou o por ídolo, a gente tem. E o ídolo a gente tem aquela questão com a gente que assim, não, esse cara, ele pode estar mal, mas qualquer minuto do jogo ele pode decidir o jogo, né? E o garoto da base a gente não tem isso ainda com ele, né? Exato. Então, por isso que é o que eu falo. Você tem que. Né? Você não precisa assistir os jogos quarta-feira, 3 da tarde, pô, mas, pô, pergunta para alguém que assistiu, vê os melhores momentos, sei lá, só se informa. Se você se informar, você vai estar fazendo bem pro seu clube, por exemplo, no Galo, tipo o Savinho, por exemplo. Quem Uhum. conhecia ele sabia que ele era potencial craque, assim. Então, se ele, por exemplo, ele entrou e ele jogou mal, era um cara que tinha que ter paciência com ele, porque ele não era aquilo ali que ele estava jogando, ele tinha potencial para ser mais. Agora você pega um Rubens, por exemplo, ele entrou, jogou, sei lá, nota 6, 7. O que ele vai entregar é isso, pô. É isso, ele vai melhorar, ele pode evoluir, claro, principalmente se pegar um treinador bom, mas sabe, você não precisa ter a expectativa lá no alto. Ele vai compor elenco, ele vai ser reserva, quando precisar, ele vai entrar. Então, assim, essa questão de ter a paciência, principalmente com jogadores certos, isso é uma coisa que atrapalha muito. Enfim, dá para falar mil exemplos aqui, tipo o Ângelo no Santos, por exemplo. Ele era um cara que era para ter tido paciência. Aí, às vezes, subiu aqui, um outro, que eu não sei se sabe quem é, o Lucas Barbosa, por exemplo, tá até agora no Coritiba. Ele foi pro Coritiba agora. Com ele, você tinha que olhar e não criar expectativa. Ele é isso aí, pô. É isso aí. Agora, o Sim. outro, você já olha e fala, não, esse aqui, calma, ele jogou mal, mas, tipo, vamos pegar mais leve. E, enfim, tem vários Uhum. outros exemplos. Tem uma coisa muito Você legal que você citou. falou sobre essa questão de alinhamento de expectativa, que assim, às vezes a gente é levado pela emoção e começa a pensar que a base do clube é para formar craques, sendo Não que na é, pô. verdade ela é para formar Exato. jogadores, né? O Exato. craque ele sempre vai ser fora da curva. E é muito legal porque a gente até citou Cotia. Tem uma coisa que eu admiro muito no trabalho que é feito na base do São Paulo, é a qualidade da formação. Os Sim. jogadores da base do São Paulo, que não são craques, eles conseguem subir, e quando eles sobem para o profissional, ainda que eles não sejam diferenciados, em questão de fundamento, gesto técnico, noção Não tá. tática, noção de espaço, Cumpre. os Sempre caras cumpre. mandam muito bem. É, Então, o por Pablo exemplo, Maia, pô. quando Pablo Maia, sim, por Pablo exemplo. Maia, Nestor, quando o Exato. Atlético foi buscar o Igor Rabelo no São Paulo, estava num Igor relacionamento Gomes. ruim com a torcida, e para mim foi uma oportunidade boa no mercado, ainda que o Igor Rabelo no Igor Gomes, eu sempre confundo os dois. O Igor Gomes, o Galo foi buscar o Igor Gomes no São Paulo, o Igor Gomes já tinha feito algumas temporadas, jogado em posições diferentes, com treinadores diferentes, e a galera olhava assim, pô, o Galo tá contratando o Igor Gomes, mas cadê e tal, não é um craque tudo. E, tipo, e eu até comentava com o torcedor, falei assim, é um cara que joga bola, o cara que foi formado em Cotia, a gente chega aqui em BH, a gente vai ver o Igor Gomes jogar, e você tem. É legal assistir, porque domina os espaços do campo, lê bem o jogo, quando domina a bola, domina de maneira orientada, protege a bola, levanta a cabeça, quebra pescoço. Sendo assim, um cara que foi muito bem formado. E aí é muito legal isso que você citou. O cara ele não precisa de ir para o profissional como um craque, mas ele Pô. pode ir como um jogador que vai agregar, que vai preencher elenco, que vai ser um bom reserva, que vai brigar por posição e que vai se desenvolver também, né? E tipo, tem muito jogador de base, por exemplo, se você quer acompanhar a base do seu clube, que você já tem que pensar o seguinte, por exemplo, às vezes ele tá na base do meu clube, por exemplo, tá na base do Galo, só que ele não vai jogar no nosso profissional, pô. Ele não vai, tipo, ele não tem nível, ou por alguma questão do mercado, então essa questão de alinhar a expectativa também é muito importante, porque, por exemplo, tem torcedor que, por exemplo, é normal você ter como é que fala, um carinho pelo jogador que é da tua base. Só que você já tem que ficar esperando que, ó, ele tá ali na nossa base, mas não é garantia nenhuma que, por exemplo, a torcida do Milan odeia o Donnarumma, odeia, quer matar ele. Então, tipo, ele tá ali na sua base, às vezes você tem que formar para o mercado também. Tipo, a base ela não é para formar só para o teu profissional, ela forma para o mercado. E é muito mais para o mercado do que para o seu profissional. E às vezes você tem que vender esses jogadores da base que não tem nível para jogar no teu clube, justamente para pagar os salários dos teus craques. Então, tipo, tem um jogador, por exemplo, na base do Galo, que ele não vai ter nível para jogar, mas ele vai ser vendido ali por alguns milhões. E isso é para pagar uma folha que, tipo, para pagar o salário do Hulk e do Paulinho, entendeu? Tipo, é o que o Flamengo Uhum. faz hoje, por exemplo.
Tipo, tem muito jogador que ele nem estreia no profissional, chega uma propostinha ali, ele vende. Aí eles vão e contratam o jogador de nome. Tipo, Traz tem um gente que. jogador pronto para dar resultado a É, curto prazo, né? tipo, tem gente que gosta, tem gente que não gosta e, enfim, dá certo e dá errado. Mas, tipo, é um jeito de fazer. E tem clube que não faz isso, tem clube que espera. Então, tem vários jeitos de fazer, pô. Zé Gustavo, você falou duas questões que fez lembrar uma coisa. Você falou de Savinho e Flamengo. Aí eu lembrei de Sampaoli e Savinho. Você acha que na época que o Savinho foi profissional, né? Foi na época do Sampaoli. Você acha que eu acho que aconteceu muito essa questão que a gente falou lá no início da live de o cara não fica no profissional e nem desce para base, fica naquela, né, aquele lenga-lenga ali. Você acha que nesse caso, por exemplo, o Sampaoli no caso lá, você acha que eles erraram o timing do Savinho ali? Então, é uma excelente pergunta também, pô. Então, pra ser sincero, eu não já lembro exatamente tão bem como foi, mas o que que eu sei? Por exemplo, o Sampaoli, ele não gosta de usar jogador de base. Ele não gosta. Ele não promove jogador da base. Aí, por exemplo, se ele chega num clube, aí ele olha os jogadores que estão no elenco. Aí ele pode até usar, mas para promover ele é péssimo. E eu ouvi isso muito também. Vocês devem conhecer o Portal da Base Brasil, que é daí de Uhum, BH, o Carlos. Eu vi muito ele falar, e ele sabe muita coisa, né? Também por ser daí e porque ele tá nessa também há muito tempo. Inclusive, é uma das minhas inspirações também para acompanhar a base. Ele é fera. Ele falou, velho, o Sampaoli, tipo assim, para ele, jogador da base, é para. Ele só usa no treino. Até teve uma entrevista do Guga também que viralizou falando do Sampaoli lá no Charla, aquele podcast, que ele falou assim ele elogiou o São Paulo, né? Ele falou assim, pô, a gente treinava, aí chegava no jogo, acontecia o que ele falava, e ele falou, pô, a gente treinava contra os da base. Então, tipo, isso é uma vergonha, pô, eu acho. Porque, uhum, tipo assim, ele não potencializa o jogador, e é o que eu falei. Por exemplo, o Dorival, ele potencializa. Tipo, ele tem que usar o jogador e melhorar o jogador, e colocar na hora certa e tudo mais. Não ficar usando para completar treino, sabe? Tipo, ele pode até completar treino, mas assim tem que ser um negócio mais esporádico, não, sabe? Então, assim, sobre essa questão, eu tenho certeza, eu não lembro direito como foi, não acompanhei tanto, mas tenho certeza que, tipo, eu imagino que o São Paulo tenha errado muito aí nesse processo. E, enfim, sobre o Savinho, eu acho que talvez, eu não sei, vocês podem dizer melhor, mas se eu não me engano, quando o Ademir foi contratado, o Savinho tava ainda, não tava? Tava, tava. Aí, tava tá sim. vendo? Aí, tá vendo? Por exemplo, trazer o Ademir tirou muito espaço dele. Inclusive, ele fez gol hoje. É, mas, enfim. É, Isso foi. Tá vendo? Tá vendo? São vários erros. Por exemplo, às vezes é o treinador que né, não dá tanto espaço e às vezes contrata algum jogador mais experiente. E, tipo, isso também não é um caso assim. Não precisa ser sempre do mesmo jeito, sabe? Às vezes o jogador ele realmente não tá pronto. Então, às vezes, é bom trazer algum jogador outro mais experiente e tal. Mas é o que eu falei, é o caso a caso. Por exemplo, no caso do Savinho, ele era um cara que na base ele mostrou ser muito fora da curva. Muito fora da curva. Então, eu acho que talvez. Lógico, falar agora é fácil. Mas, enfim, se vocês tivessem me perguntado isso na época, talvez eu teria falado a mesma coisa que eu tô falando agora, porque eu ouvia todo mundo falar bem do Savinho. Tipo, o Carlão lá do Porto da Base, ele falava, velho, Savinho é craque. Savinho joga muito e tal. Então, enfim, são essas questões aí da transição que eu acho que realmente não foi bem feito. E ele poderia ter É sido, a, sido vendido mais caro também, né? é a é. sensibilidade, né, assim, que às vezes falta nos clubes. Por exemplo, eu até concordo com o Filipão com a ideia de que o ISEP, por exemplo, tem que fazer mais jogos com sub-20, até por essa questão que a gente comentou aqui também no programa, para essa questão de ambientar mesmo, de aumentar o nível competitivo do Exato. enfrentamento, que isso é muito legal. Desafiar ele, pô. Isso. Até mesmo para poder colocar ele numa curva de crescimento, para ele poder lidar com jogadores com nível de competitividade maior. Mas assim, aí você pega, por exemplo, o Savinho na época, ele fazia coisas que os jogadores da idade dele não conseguiam fazer. Exato. Aí você pega Exato. o Isep agora. Eu fico brincando com a galera, mas assim, é uma brincadeira, mas com um pouco de verdade. Eu fico brincando que ele faz os meninos da idade dele parecerem bobos. Mas parece muito, porque você vai assistir um jogo do Sub-17 do Atlético, quando o Isep domina a bola, parece que ele tá jogando com um menino de 12, 13, 14 anos. É engraçado de ver. E assim, é legal ele ir pro Sub-20, ter um nível de enfrentamento maior, mas, por exemplo, até o último jogo, por exemplo, contra o Cruzeiro, agora no final de semana, o Isep tinha feito 3 partidas no Sub-20,
Com o sub-20, ele tinha 2 gols e uma assistência. Então, assim, é um cara que ainda jogou pouco com o sub-20, mas quando jogou, ele ainda consegue performar. Então, é nesse momento que eu acho que o clube ele tem que ter uma sensibilidade de pensar assim, opa, eu vou seguir com o meu critério, eu vou seguir com o meu processo, mas eu acho que esse jogador merece uma atenção especial. E ficar de olho e acompanhar de perto. Exato. Ô, Não, Gustavo, você falei. que vai acompanhar de perto, fica de olho pra gente. O Zé vai jogar a copinha. Demorou. Ah, tem que jogar, pô. Tem que jogar. É. Mas só sobre essa questão de desafiar os jogadores, um cara que é mestre nisso é o João Paulo, do Palmeiras. Ele é mestre nisso. Ele fala sempre isso. Ele fala assim, pô, se eu tenho um atleta aqui e ele na categoria dele, ele não tá sendo mais desafiado, eu tenho que aumentar o nível de competitividade. E ele faz muito isso, assim. É impressionante como em todas as categorias ele faz isso, com todos esses ferinhas. Por exemplo, lá o Hendrick. Ele é sub-15, tá lá no sub-15. Você olha assim e fala, pô, ele tá amassando. Põe no sub-17 para ver. Ah, amassou também. Põe no sub-20. E vai indo. E vai assim com todos. Então, assim, isso é uma coisa que até sobre o Isep, por exemplo, eu via muita gente, que agora ele foi convocado, né, na última, mas eu via muita gente, né, falando, pô, não é possível, tal, como é que ele não foi convocado e tal. E uma coisa é que se você olhar os concorrentes dele, praticamente todos já jogam no sub-20, alguns já têm até gol no profissional, pô. Então, É tipo, uma isso posição que a concorrência é altíssima. é desleal. E ainda mais, por exemplo, você olha, quem pode concorrer com ele? Por exemplo, tem um menino do Atlético Paranaense, o Dudu. Ele já tá no sub-20 e ele já foi relacionado ao profissional. Ele não entrou, mas ele já tá. Então, tipo, isso eu tenho certeza que isso pesou, pô. Mas enfim, agora ele foi, né? Agora ele vai ser testado lá. Inclusive vão ter 4 amistosos. Então, enfim, tipo, ele vai. É certeza que ele vai ter oportunidade. E aí é isso, assim, essa questão de ser testado no sub-20, isso é algo que eu acho bem válido. E se você for olhar os craques mesmo, todos pularam etapa. Não tem É. jeito. Ô, Zé, você acha que, né, essa questão da base hoje no Brasil, você coloca hoje o ISEP entre as grandes promessas do futebol brasileiro para os próximos anos? Então, sim, eu acho que esse ano ele se credenciou para isso, porque esse campeonato dele, ele realmente foi muito acima dos outros dele, entendeu? Tipo, ele Uhum. subiu o nível dele. E essa questão, enfim, tem tudo a ver com isso que a gente estava falando de ser testado no sub-20. Eu tô muito curioso para ver ele no sub-20, por causa disso que eu falei até lá atrás da questão da maturação, que, tipo, tem muito Uhum. jogador que na categoria dele ele é um leão, aí ele sobe e não consegue jogar tanto. Não significa que ele seja ruim, só significa que às Uhum. vezes tem que esperar um pouco mais. E acontece muito também de tipo, jogadores que na base destroem, às vezes muito por causa do físico, e aí, quando iguala, eles têm mais dificuldade. E ele, você vê que o Zep ele é um cara. Você vê que ele é forte. Que ele é fisicamente. Ele é, né, troncudo, assim. Ele tem, enfim, panturrilha grossa e tal. Ele é fisicamente forte. O que mais me impressionou dele nesse campeonato, primeiro foi a regularidade, né? Que ele praticamente fez gol. Acho que só teve um jogo que ele não fez gol. Ou 2 no máximo, assim. E a batida na bola, né? Tipo, a batida dele é absurda, assim. Tipo, ele fez muito gol, por exemplo, de fora da área. Gol de falta. Gol de esquerda, gol de direita. Então, o que mais me impressionou nele foi isso, assim. Até no passado, não sei se vocês acompanharam, ele jogou um campeonato... Ele jogou um campeonato chamado Adidas Cup, que era sub-16, que até Enfim, o São Paulo jogou, o Flamengo jogou, o Del Valle jogou, e ele fez uns golzinhos lá também. Foi nesse campeonato que eu conheci ele. Foi no final do ano passado, foi em dezembro, foi bem no final. Esse ano vai ter de novo, só que aí ele não tem mais idade. E aí, enfim, ele né, fez gol e tal. E aí eu dei uma olhada assim nessa questão da batida, né? Foi, pô, esse moleque bate bem na bola. E aí esse ano ele realmente teve uma regularidade surreal, assim. Surreal, tipo, sabe, quando você tá vendo um jogador se destacar, você assiste um jogo dele, jogou bem, aí você pensa, pô, vamos ver o próximo. Aí ele faz gol de novo, aí você fica, pô, agora vamos ver o próximo. Aí ele faz de novo, aí você começa né, ficar mais de olho e se impressionar mais. Show. Cara, tem uma lenda. Essa pergunta eu não podia deixar de fazer. É meio que uma lenda porque todo mundo, eu acho que todo mundo romantiza muito isso. Talvez seja importante, talvez não, eu não sei, por isso eu vou te perguntar. Mas surgiu uma ideia, eu me lembro numa época, acho que o Fred vai lembrar também,
Naquela época que o Guardiola estava no Barcelona e a coisa... o Barcelona jogava, na época, o futebol mais vistoso do mundo. E naquela época tinha muitos jogadores jovens ali que jogavam juntos na base e que subiram juntos para o profissional, né? Fábregas, o Piquet, muitos jogadores jovens que subiram juntos. E aí surgiu aquela parada, né? Poxa, o Barcelona tem a mesma maneira de jogar nas divisões de base até o profissional. Então, quando o jogador jovem chega no profissional, ele já está ambientado com sistema tático, orientações táticas. Você acha que essa parada meio que, tipo, funciona em outros clubes? Ou isso é meio que uma lenda? Sei lá, o que você pensa a respeito? Então, eu acho que é o seguinte, tem várias pessoas que, né, têm essa filosofia de que, né, o time de base tem que jogar do mesmo jeito que o profissional joga, e tem gente que discorda. Eu acho que para que isso funcione, o clube ele tem que estar, né, assim, ele tem que saber o que está fazendo e ele tem que estar ciente que ele está formando para ele. Tipo, ele não vai formar tanto para o mercado, porque tem vários exemplos que deram certo e deram errado, né, em cada uma dessas situações. Por exemplo, se você quer, se você é um time que quer formar para o mercado, por exemplo, sei lá, tipo é que assim, tem time que quer formar mais para o mercado do que para usar, né, no profissional. Tem gente que quer usar só o profissional, tem gente que quer só vender. Então, isso tem que ser muito bem analisado. E eu acho que, sinceramente, aqui no Brasil não funciona porque a gente, por causa dessa questão de ficar mudando de técnico toda hora, né? É, Porque tem essa questão de tipo, contrata um treinador retranqueiro, depois contrata um que joga com três ataques. Deu uma travada aqui. Mas vocês estão me ouvindo, né? tranquilo. Sim, sim. Não, eu tava falando isso que, pô, tem time que, né, termina o ano com 3 treinadores, 4, pô. Como é que tem? Não dá certo, pô. Não Eu tem como. trouxe até um dado aqui, por exemplo, o Brasileirão a gente virou o turno agora, né? O Diego Aguirre foi demitido na semana, depois de perder um jogo por 3-0. Foi o 17º treinador demitido Aí, somente pô, nessa edição do Campeonato Brasileiro. Então, assim, a gente está na metade do tem campeonato como. e 17 cabeças já rolaram. Então, assim, nem no profissional a gente tem uma maneira, os times costumam respeitar uma maneira de jogar. Alguns clubes têm Hum, tentado implementar, por exemplo, até falando do nosso rival aqui em BH, que é o Cruzeiro, você pega, por exemplo, depois virou SAF, aí o Ronaldo e a equipe dele veio com uma conversa, tipo, poxa, né, vamos com um planejamento, a gente quer esse modelo de treinador, então a gente só vai contratar treinador com esse modelo, com esse estilo. Essa filosofia Balela. durou 2 treinadores, durou 2. Exato. contra, Balela. aí, aí contratou o Zé Ricardo. Balela. É uma loucura. Mas O Que tem futebol outro. brasileiro, o futebol brasileiro é uma loucura, assim. Não, é loucura. Os clubes tentam ser profissionais o máximo, mas assim, chega no momento a mídia pressiona, a torcida pressiona, e aí, poxa, vamos chutar o balde no planejamento e vamos tentar salvar o ano aqui e acabam abrindo mão desses critérios, né? É, Exato. Tem como. é, vou fazer uma pergunta interessante. Hoje, no Brasil, você acha que a gente vai aí de Dorival Júnior e Renato Gaúcho são os dois caras que mais sabem trabalhar com base? Mais sabem fazer essa transição? Você acha? Então, eu acho que Dorival é o top 1, sinceramente, sim, tem que pensar aqui. Enquanto o Renato, enfim, eu já acho que não, porque assim, o Renato ele tem uma. No meio ali de quem acompanha a base, né? Enfim, tô falando na minha Uhum, bolha ali, né? As pessoas com quem eu converso e até que me influenciaram a gostar de base, né? Que também vou uhum, citar também o Olheiros, o perfil do Olheiros, não sei se vocês conhecem. Eu já conversei muito com eles também. Eles tinham uma visão muito crítica assim, em relação ao Renato sobre o uso dele da base, porque tem uhum, técnico e às vezes ele, entre aspas, te engana um pouco no seguinte sentido. Isso está acontecendo até com o Sampaoli agora. Por exemplo, tem gente que fala, pô, mas ele está usando a base. Mas a questão é, ele usou porque não tinha outro ou ele usou porque ele quis usar, entendeu? Então eu já vi muita gente hum, falando do Renato que, tipo assim, as pessoas falam, pô, o Renato tá usando a base. Aí, pô, ele tá usando, mas ele usou, tipo, ele, por exemplo, sei lá, ele deu 50 oportunidades lá pro atacante, ele não fez nada. Aí botou reserva, também não fez nada. Aí, sei lá, machucou, aí ele pôs o da base. Então, tipo,
não é que ele usou, ele usou porque não tinha outro. Então isso é uma questão que tem que Hum, ficar com o pé atrás. Mas realmente, para ser sincero, esse ano eu tô surpreso com o Renato. Porque eu conheço alguns jogadores lá da base do Grêmio, assim, jogador de 18 anos, pô, que ele botou e, sinceramente, eu não esperava. Eu não sei se ele mudou, eu não sei uhum, se, enfim, o auxiliar dele, se ele mudou de auxiliar, se a direção do Grêmio, né, pediu para ele usar, porque tem casos que eu, sinceramente, tenho certeza que isso vem de cima, sabe? Por exemplo, pô, estamos precisando vender. Tem um jogador bom aqui na base, pô, coloca ele, que se ele jogar bem aqui uns meses, a gente vende e a gente se resolve aqui que nossas contas. Então, eu acho que assim, mas ao mesmo tempo, sobre o Renato, como ele, né, uhum, acho que a gente é consenso que ele fala a linguagem do jogador, né? Então, essa questão de uhum, passar confiança, isso ele realmente vai bem. E até o próprio Luxemburgo, pô, que é o que ele tá fazendo no Corinthians, por exemplo. Tem muito jogador que estreou na mão dele e até tem muita gente que critica e tal, e eu também critico bastante algumas decisões que ele tomou, mas assim, uma coisa que você não pode criticar é essa questão de passar confiança. Mas o problema é que ele colocou jogadores meio que no aleatório, entendeu? Tipo assim, treinou uma vez, vai, joga aí. Então teve uns uhum. que aguentaram o rojão e teve outros que não. Então são várias questões, né? Mas Dorival top um com certeza e é de um tempo já. Porque se você for ver, por exemplo, a 2015 lá, aquele Santos dele lá de 2015, dali ele já botava o molecado para jogar. Então botava e potencializava e, enfim, dava sequência, né? Porque também tem aquela questão que, por exemplo, o jogador ele entra, sei lá, tem jogo hoje, aí ele entra, aí fica 10 jogos sem entrar. Aí, meu amigo, aí, tipo, como é que ele vai desenvolver? Aí é difícil, né? Aí Vai se vai pro fim da perdendo. fila. É legal você comentar isso do Dorival, é uma coisa que eu não tinha me atentado assim. É até curioso, porque eu me lembrei aqui, mas eu fui conferir. A gente fala muito do Bernard, né? Que talvez seja a última grande venda do Galo, que foi o Bernard ele deu um retorno técnico e Financeiro, financeiro, porque ele ganhou uma Libertadores antes de sair, que é a titular, única Libertadores, como um dos protagonistas, jogando muita bola. E o cara que lançou o Bernard no Atlético, que colocou o Bernard para jogar pela primeira vez, foi o Dorival. Foi o é. Dorival. Perdi o ano aqui, se eu não me engano, em 2011. Em 2011, o Dorival Júnior coloca o Bernard para jogar no Galo. O O Atlético Dorival, empresta o Bernard, depois ele volta, né? ele tem um É. histórico realmente muito bom nesse quesito aí. Isso que você comentou sobre o Renato, será que acontece com o Vanderlei também? Porque, por exemplo, o Luxemburgo no Corinthians tem colocado tipo uma sensação no Brasil hoje que é o Moscardo, por exemplo, né? O Sim. garoto ali jovem já está com um papel importante na equipe e você vê no ataque também alguns jogadores tendo oportunidade. Você acha que é mais pela necessidade também? Então, eu acho que assim, o Luxemburgo, ele não tem medo de colocar, né? Então isso é um mérito dele também, né? Até quando você vê essa geração do Palmeiras ali do Patrick de Paula, do Gabriel Menino, do Danilo, foi tudo ele também. Então, assim, o Luxemburgo, assim, ele sabe o tamanho que ele tem também no futebol. Então, assim, se ele gostou de um jogador, ele não interessa se, tipo, enfim, se ele quer colocar, ele coloca, pô, porque ele tem cancha para isso, ele é Sim. grande o Chama a suficiente para fazer responsabilidade isso. para ele, né? Exato. Porque, por exemplo, tem treinador que não é muito grande, assim, que não tem tanto nome, que ele sabe que, por exemplo, é difícil você tirar um medalhão para botar um da base. Ele sabe que o elenco que ele pode ser engolido pelo elenco. Então é uma questão também. Mas sobre o Luxemburgo, eu acho que, assim, que nem eu falei, como eu tô morando aqui em São Paulo agora, então me aproximei, né, enfim, comecei a conhecer mais os times daqui. E uma questão, assim, clara, que era um dos problemas do Corinthians, era que tinha muito jogador, né, com mais de 30 anos em campo. Gil, Fábio Santos, Renato Augusto. Então não tava dando, pô, desde o ano passado. E aí precisava dar uma oxigenada. Então, eu acho que isso foi algo que. E vou te falar também: o Corinthians tem vários problemas na base, mas jogador bom tem, lógico. Não tem tanto igual outros. Mas tem, que nem eu te falei: todo clube do Brasil tem jogador bom, pô, porque aqui no Brasil brota jogador, pô. Isso é uma coisa
já achava antes e agora, tipo, eu tenho certeza absoluta, pô. Todo clube mesmo, assim, de Série A tem jogador que pode subir e pode jogar. E todo clube, assim, você pega os 12 grandes, né? Os 13, né? Com o Atlético Paranaense agora, ou os gigantes mesmo de Série A, assim, né? Pô, tenho certeza que todos têm, porque aqui no Brasil sobra jogador, pô, sobra. Tipo, É. tem muita gente que tá, né? Fica meio, pô, o Brasil não ganha mais Copa do Mundo. Pô, mas tá difícil, realmente tá difícil. Mas, tipo, eu acho que, pô, não é falta de jogador, pô, eu tenho certeza disso. São outros problemas, eu acho. Mas falta de jogador não é. É Eu o vou, eu vou. O Wagner Mancini deu a ideia de colocar só jogador que atua no Brasil. É louco. Não ia passar nem Isso aí da eliminatória. então, Ele tá igual, ele eu falou tive isso, que achar ele isso. tá igual o Eu craque acho isso Neto, né? também. O craque Neto que escalaria uma seleção com o Marinho, o Galhardo. Deus me livre. Jesus, tá. Nossa. Nossa Senhora. Nossa, tá doido. A conversa tá muito boa. Nossa, tá doido. Aprendi demais, cara. Muito legal você compartilhar esse conhecimento com a gente. Inclusive, gostaria de fazer mais uma pergunta, né, para a gente ir caminhando para o final também, que é justamente sobre essa questão aí de seleção, mas também para a Europa, pensando por quê? Recentemente, os jogadores têm saído para o futebol europeu cada vez mais jovens. Sim. E, de repente, talvez isso mexa com a cabeça dos caras, eu não sei, na expectativa de, pô, tem menino de agora, exemplo, né? Você tem um Endrick jogando no Brasil, mas já está vendido. Aí tem um Sim. Vitor Roque vendido, jogando no Brasil, já está vendido. Aconteceu com o Andrei Santos. Então, isso tem se tornado comum. Os jogadores têm chegado muito, talvez, em década de 80, por exemplo, né, que é uma época de ouro assim no Brasil. Muitos caras jogaram no futebol europeu e chegaram lá prontos, assim, como craques. Sim. Agora, Sim. esses meninos estão chegando, assim, cru ainda no futebol europeu, precisando se desenvolver. O Casemiro hoje é um ídolo do Real Madrid, chegou no Real Madrid muito cedo também, É aí foi Madrid B. emprestado, jogou no Real Madrid B. Então, assim, como é que você vê assim, os jogadores saindo cada vez mais jovens? Você acha que também isso não atrapalha um pouquinho essa questão de seleção? Como que você vê esse cenário? Então, eu acho que isso tem a ver também com o que eu falei lá atrás, do que você perguntou da visibilidade, né? Por exemplo, esses times europeus, você pode ter certeza, porque eles conhecem todo mundo que tá aqui, os jogadores, os bons, eles conhecem, e às vezes até a gente mesmo, pô, tipo, eu não me surpreendo tanto, porque como eu já acompanho tem um tempo, não tanto, mas, por exemplo, esses jogadores são vendidos muito cedo, por exemplo, o Rodrigo ou o Vinícius Júnior, quando eles foram vendidos, muita gente se assustou, né? Falou, pô, o Real Madrid tá maluco, né? O Real Madrid tá. Olha a grana, os caras não estão batendo bem na cabeça. Só que eles Verdade. conheciam, pô. Só que eles conheciam, pô. Porque, tipo, tem vídeo, e eles mandam os caras. O Real Madrid tem dinheiro, pô. O Real Madrid. Então, assim, os clubes europeus conhecem. Então, Não é isso. porque viu um gol ali no Campeonato Carioca, na Exato. Libertadores, vou meter Pô. 100 milhões nesse menino. Não é assim, Exato. né? Exato. Pô. Então, assim, agora isso tá acontecendo também. Por exemplo, o São Paulo mandou um moleque lá pro Shakhtar, que pouca gente conhece. Tipo, o Shakhtar não é bobo, pô. Ainda mais o Shakhtar. Os caras contratam brasileiro há 20 anos. Então, assim, eu acho que isso facilita porque eu acho que a maioria dos clubes, eles, né, eles contratam sabendo, mas conhecendo o jogador, pô, isso é fato. Eles contratam conhecendo. Então, isso já é um primeiro ponto. Mas com certeza dificulta, pô, porque, por exemplo, é o Savinho. Você vê, ele tá com dificuldade, pô. Tipo, ele foi emprestado pro PSV. Aí, beleza, jogou bem e tal, mas agora ele tá no Girona, que é um time horroroso. E ele ainda assim tá jogando. Então, assim, por exemplo, imagina se ele tivesse aqui ainda, jogando aqui. Imagina, por exemplo, se ele fosse vendido esse ano, como ele chegaria mais pronto. Se ele fosse vendido esse ano, talvez ele nem iria pro Girona. Pô. Não, talvez não. Com certeza ele não iria pro Girona. Com certeza ele já ia para um time melhor. Então, assim, atrapalha. Mas é caso a caso e, enfim, é uma coisa que também eu vejo muita gente que acompanha a base também que analisa a questão da gestão de carreira. Porque, por exemplo, tem jogador que tem umas decisões muito erradas. Por exemplo, ou ele se perdeu no meio do caminho também. Só que, por exemplo, o Reinier foi vendido pro Real Madrid por uma nota e hoje está no Frosinone. O Caio Jorge também. Então, às vezes eles
né? Por exemplo, o salto foi muito grande. Tipo, o Caio Jorge, ele jogou poucos meses aqui bem, já foi para Juventus, sabe? Então, tipo, os jogadores têm que se ajudar também. E tem outros que Né? fazem um caminho mais fácil. Tipo assim, o Militão, por exemplo, ele foi pro Porto. E aí ele foi pro Porto e, pô, os caras do Porto, pô, um mês já viram que ele não ia durar lá, pô. E aí o Real Tem Madrid foi alguns e levou. clubes, tem alguns clubes na Europa, por exemplo, aqui no Brasil a gente citou alguns que têm um cuidado maior com a base. Você falou da inteligência do jogador, é que, por exemplo, tem alguns clubes na Europa que já tem essa característica de olhar de um olhar especial para os jogadores jovens, por exemplo, Benfica, Benfica. Porto, são clubes que, tipo assim, pegam um jogador jovem e já olham de uma maneira especial, pensando em um retorno financeiro também. Então, vai dar oportunidade, vai colocar para Exato, jogar e tal. exato. Agora, o cara, tipo, ir para. Se o cara vai direto para um Real Madrid, para um Barcelona, o cara tem que ter a consciência de que, poxa, eu preciso de dar resultado a curto prazo, senão. É, pô, exato. Então, é que assim, esses times, eles sobrevivem assim, pô. Por exemplo, o Benfica. O Benfica ganhou 120 milhas no João Félix, pô. É Imagina o bizarro. estrago. Não, então, imagina o estrago que ele pode fazer com 120 milhas na mão. Então, assim, Exato. esses times, eles sabem, e eles já sabem. E acho que até a torcida, ela não. Por exemplo, o cara vai pro Benfica com 20 e poucos. Eles sabem que o cara vai jogar 2 anos lá, pô. Eles já sabem. Exato. Eles já sabem. E ele pode até voltar, por exemplo, o Di Maria voltou agora pro Benfica. E já tá É, fazendo gol a rodo, porque imagina o Di Maria jogando no Campeonato Português, não dá nem graça. exato. A E gente ele podia pode ter citar uma 40 lista anos. que. A gente podia até ficar até amanhã aqui falando de jogadores que o Benfica É, pô. mandou, movimentou o mercado assim, europeu de jogadores que saíram de lá. Então ele tem que escolher muito bem o clube que ele vai, pô. E esse grupo City aí tá se mostrando uma barca furada, né? Porque eles emprestam jogadores para uns times nada a ver. Então o jogador ele tem que escolher bem e ele, né, tem que ser resiliente também. Ele tem que saber que ele vai chegar lá, né, vai tomar um chá de banco, vai esperar. E ele tem que, né, e assim, mas tem várias outras questões também. Por exemplo, às vezes o clube precisa de grana, tipo o Santos, por exemplo. O Vasco, o Fluminense, eles vendem muito mal, pô, porque o Corinthians vendeu mal agora também, porque eles estão desesperados por dinheiro. E aí eles vendem na primeira proposta boa que vem, e aí sabe-se lá Deus que vai ser do moleque. Enfim, vamos ver. Perfeito. Fred, você tem mais alguma pergunta? Não, tranquilo. Então você vai falar que os clubes europeus já sabem da dificuldade desses clubes brasileiros, os caras aproveitam disso, né? Fala assim, ah, vou chegar Exato. ali com um valor menor do que esse cara vai no mercado, porque os caras Caras estão vão precisando de aceitar. grana, É, pagar à vista e já levo. É exato. isso mesmo. Isso aí, Vitor. Perfeito. Cara, te agradecer mesmo. Igual eu falei, eu não falei da boca para fora, não. Foi uma das, assim, de verdade, foi uma das gravações dos programas que eu mais gostei de fazer. Tem crescido muito, assim, interesse por um olhar mais para a base, uma curiosidade de conhecer e tal, é muito legal. E o conhecimento que você compartilhou com a gente hoje aqui foi muito legal, cara, de verdade. Gostei muito de ter tido essa conversa. Tenho certeza que o Fred também gostou, agregou muito para a gente. E a gente não tem dúvidas É. também que vai agregar muito para o torcedor do Galo, que vai assistir. Deixar um espaço aqui também para você divulgar seu trabalho, suas redes sociais. Acho que o torcedor que assistir também vai ficar muito curioso. Então, agradecer mesmo esse tempinho que você dividiu com a gente. Ah, eu que agradeço, pô. Agradeço o convite e o espaço também. E também estou à disposição aí, né, a partir de agora, quando a gente pode conversar. Enfim, eu tô virando próximo, assim, amigo de, tipo, várias pessoas que a gente conversa, né, tipo, sei lá, o cara torce pro, sei lá, São Paulo. Ah, e aí, quem tem aí de bom aí no São Paulo? E é isso, assim, estamos aí. Quando tiver jogo do Galo aqui em São Paulo também tentarei ir. Se eu for, eu dou um salve aí. A gente pode ir trocando ideia. E, enfim, o meu perfil é esse aqui, o meu arroba, né? Aqui. Uhum. Arroba Zé Gustavo 97 no Twitter, no Instagram, TikTok, no YouTube, tudo que tem direito. Né? Tento ir, né, no máximo de jogos possível no estádio, né? Para tentar assistir ali do estádio, que é outra coisa, né? Tento ir também nos jogos sem transmissão, que aí eu consigo, né? Tentar, enfim, passar para a galera, né? O que aconteceu no jogo, né? Que foi jogo fantasma e, enfim, entrevistar os jogadores também, para a galera já, né, ir se familiarizando. E é isso, agradeço. Estamos à disposição aí. Qualquer coisa,
só chamar. Show de bola, valeu.